Estamos começando mais um Pod 100, este podcast que fala sobre corpo, espírito, mente. E hoje nós vamos focar um pouco mais nas questões espirituais e musicais, porque o meu convidado é expert nessa área. Kleber Gaudêncio. Pastor, tudo bem? Obrigado, Prazer. meu irmão, por ter aceito esse convite. É um prazer para mim estar aqui com você hoje, viu? Corpo, espírito e música hoje, né? Vamos mudar um pouquinho. Hoje muda um pouco aqui, olha só, tá vendo? O prazer é meu, obrigado pelo convite. Kleber, quem conhece o Kleber, ele é rapidíssimo nessas coisas, viu? É afiado, não é só na música, não. Ô Kleber, é um prazer de verdade ter você aqui nesse bate-papo. Já faz um tempo que a gente está ensaiando, né? E hoje deu certo. É o primeiro de muitos. Sim, se Deus quiser. Eu gostei também. Obrigado pelo convite, mais uma vez. O Kleber eu conheço há uns 20 anos, pelo menos. E já era terrível tocando. Já era um baita de um músico, um ouvido excelente. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Lá na igreja que nós tínhamos aquele coral, lembra? Lembro. Foi muito legal aquela época e faz mais ou menos uns 20 anos já. E fiz aula, tentei estudar, né? Ele ensinou muito bem, mas eu tentei aprender, não consegui desenvolver muito, percebi que meu talento era outro, que o meu chamado era outro, mas a música faz parte da minha vida. Podemos falar sobre isso também. Fica até o final que nós vamos falar por que isso acontece. Beleza? Hoje vamos falar. A gente vai destravar isso aí. Vamos destravar isso aí. Hoje vai sair. Vai. Vou sair daqui... Olha, menos, mas né? pelo menos a gente vai trazer luz sobre essas coisas e por que a gente para, porque continue, enfim. Muito bom. Ô Kleber, eu sei que hoje você atua, para a gente começar a nossa conversa, em pelo menos 3 áreas diferentes. E eu queria que você falasse sobre elas, se tiver mais também, tá? Além de cristão e pai e marido, né, que eu acho que são seus primeiros ministérios. Sim. Eu sei que você tem um projeto de músico de ouvido, que você vai falar sobre isso. O projeto também de masterclass e também é músico de artistas, né? Acompanha artistas. Me fala um pouquinho sobre cada um desses, assim, só para o pessoal que ainda pode não te conhecer, né? O que são esses projetos? Bem, falando em uma ordem cronológica, né? O primeiro de todos é a performance musical que eu comecei a tocar. Às vezes as pessoas hoje falam, mas você toca na igreja assim porque você é bom, né? E eu sempre gosto de falar que, não, eu sou bom porque eu comecei a tocar na igreja e eu vi na igreja a necessidade de me aprimorar. Então eu comecei a estudar, eu comecei a querer ajudar as pessoas que estavam ali comigo a tocar os arranjos de uma forma mais legal. Legal. A querer cifrar ali para todo mundo tocar os mesmos acordes. Então isso foi evoluindo. Aí eu fui estudar, eu fui fazer conservatório, eu fui fazer MESP Tom Jobim, eu fui fazer graduação e tal, e aqui estou hoje por conta de uma iniciativa que eu tive no coração de atender o meu chamado da melhor forma. Então isso me ocasionou assim, uma profissionalização musical, né? E aí sim, eu acompanhei como sideman de alguns cantores que o pessoal conhece, por exemplo, André Valadão, Marquinhos Gomes, Davi Sasser, Lídia Moisés, Daniel de Souza, né? Quase que todo ano com o Daniel de Souza, assim, uma vez por ano pelo menos, é garantido. Na igreja do nosso amigo Arsênio. Exatamente. E, enfim, e eu também, com essa versatilidade, também atingi outros públicos. Então hoje eu sou diretor musical em um grupo católico, né, chamado Os Cantores de Deus. Para quem não sabe, Cantores de Deus é o backing vocal que acompanhava o Padre Zezinho, então das Paulinas, né, que é uma editora e tal, e também uma gravadora. E paralelo a isso, depois de um tempo para cá, eu vi a necessidade de expandir os negócios, como negócio mesmo, como profissional, na área de aulas, né? Onde eu vi que apenas você dar aula presencial, chega uma hora que você atinge ali um limite, né? E conheci a Mari Jacinto, que minha sócia, minha queridíssima, minha irmã, assim, até hoje a gente se deu muito bem, e montamos a Masterclass, que é focada em ensinar tecladistas cristãos. Então, tecladista de igreja, assim, tem sido experiências maravilhosas, até de conversão, de pessoas que nem eram da igreja. E, legal. Uma live que a gente estava dando e trocando uma ideia, falou, tá vendo aqui, isso aqui é uma Bíblia, isso aqui, graças a vocês eu joelhei no chão e comecei a orar. E olha que legal. Entendeu? Então, existem testemunhos profundos, assim, de conversão. Depois, por último, dado a uma inquietação minha, porque eu sou uma pessoa muito assim, eu não gosto de respostas fechadas. Legal. Né? Aí foi onde eu comecei a trabalhar com a percepção musical. Por que as pessoas tocam
de ouvido e outras não. E aí eu entrei num mundo que eu achava que eu ia ser um desbravador, de certa forma, e trazer uma coisa nova. Mas não, existem muitas pesquisas, muitas coisas de diversas áreas falando que, calma aí, o que serviu há 400 anos atrás, hoje é diferente. Então foi onde eu comecei a trabalhar com esse desafio, que é um desafio. Se eu falar para você que uma pessoa que não toca de ouvido, ela consegue tocar e não precisa ter nascido com o dom, pouca gente acredita. É como se eu estivesse trazendo aqui uma coisa muito nova, enfim, né? Mas isso é só uma introdução para você entender que esse projeto já tem alcançado, né? Uma conta do Instagram que eu comecei despretensiosamente já passa os 40 mil seguidores. Legal. Já atingi centenas de alunos nesse projeto recém-lançado e a gente está aí num começo e colhendo os resultados, inclusive, que aí a galera entra e fala, cara, funciona mesmo, né? Eu não acredito, você entendeu? E isso de verdade não é nenhuma propaganda, não é nenhum seeding, nada, eu só estou trazendo fatos baseados em algo que eu acreditei e durante pelo menos 5 anos eu pesquisei sobre isso antes de montar essa iniciativa. Então, basicamente, são essas ideias aí, essas frentes que eu tenho trabalhado. Legal. Então, eu quero pegar o gancho no que você falou aí. Músico de ouvido. Certo. Ouvir os tons, as notas, identificar isso aí. É dom ou é prática? Ou as duas coisas? O que é isso? Existe hoje uma corrente de estudos, para eu ser bem direto ao ponto, Sim. que dom ele está mais relacionado à vontade de você fazer algo. Vamos lá. Uma pessoa que tem dom para música, como a gente entende até hoje, é aquela criança que gosta de brincar com instrumentos, gosta de cantarolar. Uma criança que tem dom para o esporte é aquela que desde cedo já saía chutando uma bola. Crianças que têm dom para o desenho é aquelas que gostam de ficar rabiscando na parede, quer aquelas Bob Goods, essas coisas todas, tal, que é pertinente ali à idade, né? A questão do desenvolvimento, da coordenação motora. Entendeu? Isso é uma coisa nova, é uma coisa assim, são pesquisas mais atuais, mas se a gente for voltar um pouquinho, a gente tem a questão de que em 1763, quando o Mozart tinha 7 anos, ele foi o cara. Naquela época não se tinha as mesmas informações e os mesmos estudos que a gente tem hoje. Quando você fala em neuroimagem, a gente está falando de 50 anos atrás, né? Então, o que era mais cômodo falar? A pessoa tem o dom. Só que quando você vai estudar a vida de Mozart, tem 2 fatos interessantes. O primeiro é que o pai dele tinha uma oficina, tinha instrumentos, ele tinha acesso a instrumentos, tinha acesso à música. E segundo, algumas pessoas que analisaram a obra de Mozart falaram, não, isso aqui é cópia de alguma coisa. Tipo assim, como se eu tivesse estudado um Czerny no piano e composto músicas em cima do Czerny. Claro que depois ele virou realmente, e claro, né, que dada toda a escassez de ensino que se tinha na época, né? Imagina, não é igual hoje que você vai lá e pega um tutorial. Realmente ele foi um prodígio. Só que isso não se explica necessariamente com um dom inato. Ou seja, o dom inato, ele de certa forma ele é questionável, mas é uma coisa assim. Quando a gente entra, por exemplo, na vibe cristã, eu acredito muito em chamado, muito em propósito, muito em que Deus tem para, né? Então eu acredito que desde o ventre da minha mãe, ele me escolheu e me chamou para esse ministério. Mas a gente precisa contextualizar e trazer também outras verdades. Por quê? Se você se prende a uma única coisa, a esse anacronismo, né, conceitual de 600 anos, de 500 anos e tal, né? Você concorda comigo que, por exemplo, se a gente voltar lá nos filósofos, lá nos primeiros professores e tal, qual que era a preocupação dos caras? Era olhar para o céu, esperar uma maçã cair na cabeça, e, sabe, assim, o cara descobriu a matemática, né? O cara descobriu a aritmética, não tinha. Hoje não, cara, o nível de conhecimento de lá para cá, ele evoluiu bastante. Então tem muitas coisas que a gente não pode simplesmente falar assim, não, você nasceu com facilidade ou não e por isso que você não toca. Aí entra uma outra coisa. Então, por exemplo, o que se pode fazer para você gostar da música? Porque às vezes você gosta muito mais da palavra, da liturgia, da inteligência intra e interpessoal do que da música. E tem alguma coisa de errado com isso? Não. É uma escolha. Sim. Pensando no que você me disse, se eu pudesse resumir em pouquíssimas palavras, se eu entendi bem, você me corrige. Claro. Então, a questão do ouvido do músico está mais relacionado a uma disposição do que uma aptidão.
Isso, só que aí vamos lá, né? Fala assim, a aptidão nasceu com aquilo. Sim. E disposição, ela foi disposta àquilo, ela se dispõe àquilo, faz parte dela se dispor. Existem pessoas que não têm aptidão. Uhum. Existem pessoas. E eu foco mais hoje nisso no que tem ouvido absoluto. Eu costumo dizer que tem pessoa que desafina batendo palma, né? Isso. Sabe quem que são essas pessoas? Se existir mesmo, de fato, ela não teve um contato com a música, vamos lá. Existe uma coisa chamada amusia congênita. 4% da população não consegue ouvir a música. É como se fosse um daltônico musical, para ficar mais fácil. Legal. O restante das pessoas, aí entra um outro número. Uma a cada 10 mil pessoas desenvolveram o ouvido absoluto, que é a capacidade de você ouvir uma nota ou musicar essa nota, audiar essa nota sem uma referência. Uhum. Entendeu? Então, assim, você pode cantar um dó, você pode cantar, pode conferir, vai estar certo. Ou você pode ouvir e reconhecer essa nota. Beleza? 1 a cada 10 mil. Então, vamos colocar aqui uma faixa na qual eu tenha os gênios aqui, musicais, e tenha as pessoas que não tenham condição nenhuma. A grande maioria está aqui no meio. Eu, você, Natan, qualquer pessoa que estiver assistindo aqui agora, ela tem habilidade de desenvolver a música. Legal. Aí entra uma outra coisa, que a gente chama de neuroplasticidade, que é mais a tua área. Na primeira infância, a neuroplasticidade ela se encontra mais aguçada, concorda? Sim. Até os 18 anos é onde você forma ali, né? Desde coordenação motora fina até a personalidade e tal, né? Beleza. Mas não quer dizer que os adultos também não tenham a neuroplasticidade. Sim. Só que em outros níveis. Então, eu sempre falo, se você aprendeu uma cor nova, se você aprendeu um perfume novo, vai comprar um perfume árabe, que tem um tom de madeira, com um final de não sei o quê, você tem capacidade de desenvolver também o ouvido musical, porque música também é um sentido. Certo? Sim. Aí entra aquele lance, você quer? Uhum. Você acredita? Porque hoje em dia fala-se muito no dom, romantizou-se muito. Então a gente traz esse anacronismo da forma de enxergar a música. A gente tem a religiosidade também que influencia bastante na parte da música. Legal. Então, para você falar de música, você tem que abrir a mente para tudo isso e trazer o que há de novo. E trazer o que tem sido pesquisado. Legal. Você, então, que desafina batendo palma, há esperança para você. Para mim. Aí eu volto naquele ponto lá que a gente... você falou que depois iria abordar com mais calma, né? Eu, quando escuto, e eu gosto de música, arranho ali meus instrumentos e tal, mas o meu ouvido, eu considero ele muito para notas, ruim. Para eu cifrar uma música, por exemplo, olha, pode ser parabéns para você, demora um pouco. Por que isso acontece? Então, como seria o desenvolvimento para uma pessoa como eu, que já tem uma noção musical, né, que toca os instrumentos, o violão e tal, mas que tem muita dificuldade em cifrar uma música? Eu estou ouvindo aqui uma música simples, eu não vou chegar em músicas mais complexas, né, que é um desenvolvimento maior, mas uma música simples de repente. Vamos pensar que você quer dar uma dica para alguém como eu, que quer sair desse zero ouvido para começar a cifrar umas músicas. Tá, a gente tem que entender que a música ela é multidisciplinar. Quando você fala de uma cifra, você não está falando só da cifra. Beleza? Vamos fazer uma comparação que não é uma comparação que eu estou tirando das minhas convicções. Não. Vamos falar aqui de um educador musical americano chamado Edwin Gordon, que ele fala sobre esse conceito da audiation, né? Então ele se formou, aí ele foi tocar com a galera, ele viu, poxa, eu sou um cara que estudei e tal, eu vou tocar com a galera, o cara não estudou nada e toca, faz a mesma música. Aí ele falou, eu vou descobrir o que é isso. Aí ele começou a descer, né? Até chegar na criança, na primeira infância e tal, e descobriu como é que funciona o processo de aquisição da música, que é muito parecido com o de uma linguagem. Então, por exemplo, eu não falo uma segunda língua, eu quero aprender a falar inglês. Minha filha fala inglês desde quando ela basicamente nasceu. Então, hoje, a meta dos coleguinhas é falar igual ela, sabe? Inclusive a minha. Legal. Entendeu? Então, o que aconteceu ali que eu percebi que foi de diferente na minha parte, assim? Ela foi muito exposta a desenhos, a toda uma questão assim, de oferta de conteúdo de entretenimento da internet, que ela é global. Então, tipo assim, as coisas mais legais assim para criança hoje, tem as coisas brasileiras, tem as coisas cristãs e tal, mas tem as coisas também que são na linguagem. Então, ela aprendeu a falar durante o lockdown, que é uma época de reclusão, tal. Ela aprendeu a escrever nessa época. Legal. A gente andar com ela assim, falando, nossa, mas como é que você leu isso?
porque houve ali um efeito do cérebro que é o lance de ele completar informações, né? Isso é muito importante na música também. Porque, por exemplo, se eu falo para você BA, o que seu cérebro vai fazer? O bar, não é assim? Então, partindo dessa simplicidade que é de você juntar duas coisas e construir uma outra, a música também funciona desse jeito, né? Então, você estava perguntando para mim, Kleber, como é que uma pessoa que tem a noção, mas o meu ouvido é ruim? Na verdade, a música ela funciona exatamente como uma linguagem. Então, faltou gramática, faltou conversation, faltou toda uma gama de coisas que faz você desenvolver a linguagem musical. Vou fazer um exercício. Pegue a sua camiseta. Isso, beleza. Pegue para mim agora uma nota lá. Não dá. Não dá. Não é porque, tangível, né? Porque a linguagem ela é abstrata. Se você for pegar Oliver Sacks, ele fala lá num trecho do livro lá, que se viesse alguns ETs na Terra, eles iam ficar encantados de ver, tipo assim, uma pessoa com um violãozinho e um monte de gente em volta. Lá ia ver Milton Nascimento, Chico Buarque cantando Cio da Terra e aquele monte de gente em volta, né? É só a gente que entende isso. Eu até acredito, cara, eu vou viajar e você pode me corrigir, que uma forma de representar o louvor que a gente usa na Bíblia, que também é algo bem assim, que a gente pode falar mais pra frente, mas só para contextualizar, que a música pode ser uma forma de facilitar as pessoas daquela época a entenderem o conceito da adoração. Tipo assim, como assim que é adorar? É cantando santo, 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 entendeu? Mas talvez seja uma forma de facilitar uma coisa que é nossa. Por quê? A música, cara, ela não existe se eu não te ensinar. Sim. O som, se você ouvir uma coisa, se eu não falar pra você, ou se a cultura não te expor aquilo, que aquilo lá, por exemplo, ó, o que é isso? É um ritmo de funk. Isso aqui, para algumas pessoas ouvir, é pecado. Não, mas isso aqui é um som que eu fiz, um beatbox. Sim. Eu coloquei uma rítmica e coloquei uns contrapontos e coloquei uma célula e isso remeteu a pessoa a pensar, é um funk. Ou uma pessoa mais conservadora, é pecado. Não, é uma linguagem. Sim, é um som. São som. Vibrações. Isso, você entendeu? Mas o que me fez eu remeter a um funk carioca, lembrar de alguma coisa, lembrar de uma dança, é cultural. Então a música ela também funciona assim. Então, na verdade, o que acontece, eu sei que parece ser complicado, mas a gente pode traduzir isso aqui. Mas assim, a música ela tem esse viés cultural e tem lacunas. Sim. Então, por exemplo, você gosta da música e consegue discernir uma música boa de uma música ruim. Qual que é o nível? Esse aqui é o nível pragmático. Qual que é o nível semântico? Então, por exemplo, você precisa entender que uma música boa, geralmente, ela é composta de uma história um pouco assim, em detrimento de uma história assim. Qual que é o nível sintático? Essa música que usou essa harmonia, essa variação de acordes, essa progressão, você entendeu? Então, são camadas. Quanto mais camadas você conhece, ou seja, se você falar assim, eu quero aprender a cifrar essa música direito, então você vai ter que saber como que aquilo foi, fazer uma engenharia reversa daquilo, para você entender de fato, para você guardar a sonoridade daquilo. É como se falar, how are you? Entendeu? Você, I'm fine. Por exemplo, se eu estou falando aqui você não pegou a mensagem, é só um ruído. Não, legal. Certo? O que você está falando tem um psicanalista, para quem não sabe, eu sou psicanalista, né, atendo como psicanalista também, né, além do meu ofício pastoral, que é o principal. E tem um psicanalista chamado Jacques Lacan, Sim. que é um dos pais da psicanálise. Ali. O fundador é Freud, né, mas um dos maiores teóricos depois de Freud é o Jacques Lacan. E ele pegou a base do estruturalismo da linguagem, se não me engano, de Saussure, Ferdinand Saussure, e criou uma teoria, adaptou a teoria para a psicanálise, e ele, em resumo, ele diz o seguinte: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O inconsciente humano é estruturado como uma linguagem. Por quê? Não é que o inconsciente é uma linguagem, ele é estruturado como uma linguagem. Primeiro que a gente não consegue pensar fora da linguagem. Se eu te falar assim, eu estou me sentindo lá, 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 você vai falar assim... Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Aí vem na cabeça, né? Mas é interessante que o lá, lá, lá que eu falei, mas até assim, foi intencional. Sim. Não é porque a gente estava falando fora aqui nos bastidores sobre isso. Esse lá, lá, lá que eu falei, ele te remeteu a algo. Não foram simplesmente 3 sílabas, lá, lá, lá. Te remeteu a algo. Então, o seu inconsciente,
ele se estruturou de maneira que te levou a uma música, a um meme, a toda uma linguagem a partir disso. Sim. Mas você não sabe como eu estou me sentindo. Mas se eu te falasse, usasse um termo em russo, por exemplo, que você não faz ideia do que eu te falei, a sua mente fica em branco. Se eu falar com você, eu não sei falar russo, e pensando que você não entende em russo também. Mas se eu te falar uma frase em russo para você, a sua mente vai ficar assim, um quadro branco. Por quê? Porque essa linguagem não faz sentido para você. Você não estrutura. Mas se eu te falo manga, por exemplo, eu preciso de uma estrutura para que você entenda. Manga o quê? Camiseta? Manga de chupar? Em alguns estados, manga é tirar sarro também. Sim. Se eu falo manga pra você, fala assim. Vocalista da oficina. Você vai ficar o ex-vocalista? É verdade, vocalista da oficina. Nós temos o Natan aqui, ele é o meu AA. Ele não sabia, eu tô nomeando ele agora. Ele é assistente para assuntos aleatórios. Boa. Assistente para assuntos aleatórios. Meu salário, ó. Meu salário, ó, né? Mas veja só. Então, se eu preciso de um significante, que é a palavra. Para esse significante, eu preciso de um significado. Porque se eu te falei manga, você precisa... Manga. Que manga? Manga o quê? Né? A manga da sua camisa. Aí você tá... A manga da minha camisa o quê? Você ainda fica com... Sim. Com uma interrogação. A manga da sua camisa está grande o suficiente, pequena o suficiente, está isso, aquilo outro, está rasgada. Aí você começa a estruturar um pensamento a partir das palavras, da estrutura de palavras que eu estou te falando. Mas olha como isso é importante. Inclusive, eu quero mais sobre isso. Eu quero ler mais fora, porque isso é totalmente o que eu... Assim, Sim. Você acabou de complementar uma coisa, porque a música ela é muito parecida com a linguagem falada, né? E de certa forma você tem que tangibilizar o abstrato, né? Porque a música, você só vai saber se aquela nota é lá afinada se alguém um dia te ensinou que a combinação de 3 vozes e tal. Não existe um negócio assim que, a conspiração dos 440, eu não acredito nisso, porque ou você nem sabia o que era 440. Hoje, um 442, um 437 me incomoda porque eu fui muito exposto ao 440. Então, se você pega Jacob Kohler, que tem muito essa brincadeira de mudar as afinações, aquilo me incomoda. Mas não é porque é um aspecto fisiológico. Fisiológico, ele tem mais a ver com as propriedades do som, se você for analisar. Por exemplo, a altura. O contraste entre a altura, entre calmaria, né? Você vai ter ali alguns sentimentos herdados ali no processo evolutivo, né? Então, tipo, barulho pode ser chuva, você vai ter que se abrigar. Barulho pode ser um animal correndo e tal. Ao passo que calmaria, uma brisa, um mar, você entendeu? Então, isso causa efeitos. E, na verdade, aqui eu estou falando sem tanta base científica, estou falando bem por cima. Eu não gosto de falar assim, mas existe um sentido, você entendeu? Da mesma forma que você olha o horizonte, você tem uma visão, quando você olha a torre, você tem... Existem alguns sentidos assim que são mais do aspecto, como diria, instintivo. Mas a música, ela tem a parte cultural. Então, por exemplo, o que define se uma música é boa, se ela é ruim? É letra, é o lugar onde ela está sendo cantada. Então, por exemplo, se eu pegar uma música da Lauriette que fala sei lá, uma música Lamento de Israel e for cantar no momento de quebrantamento, não tem nada a ver. Essa música ela deixa de ser boa dado o contexto. Certo? Sim. Beleza. Então, esse é o ponto. Isso tem mais a ver com cultura do que... Ou espiritual também. Tipo assim, a música... Você vai tocar aqui uma batida que é tocada nas matrizes africanas e vai... Não, se você não der significado para aquilo, eu não acredito, eu não vejo como isso te abalar, porque é apenas uma linguagem, é abstrata. Quem vai dar significado para aquela linguagem é você. Eu acho muito legal, assim, até eu queria justificar o que eu estou falando, pelo seguinte... 43% mais ou menos do nosso público tem mais de 40 anos da nossa população. Tá. Ou seja, 90 milhões de cristãos, entre católicos, evangélicos e tal. Então, tem muitas pessoas que foram forjadas ali, né, na geração Baby Boomer, X, Y, Z e tal. Essas pessoas têm muitas convicções já prontas. E é difícil você chegar hoje e falar assim, cara,
muda isso. Você entendeu? Assim, quando a gente vai trabalhar com convicção, com crença, é algo muito difícil de... Então, na verdade, eu não estou aqui falando que se você ou outra pessoa acredita na parte espiritual relacionada a uma batida, que está certo ou que está errado. Não. Eu só acho que a gente precisa entender que estamos nós no meio termo entre essa geração alfa, a galera que já é mais pragmática e tal, é a gente aprender ou a gente se colocar numa posição de reflexão. Não precisa acreditar no que eu estou falando, mas reflita sobre isso. Porque se a gente for pensar e trazer uma interpretação, não só de Bíblia, mas também das coisas que têm sido estudadas de um tempo para cá, a gente começa a ver que algumas coisas... Legal. Sabe que, falando nisso, eu me lembrei de algo aqui, né? Tem um pastor que eu conheço, e ele disse que... Ele conta essa história, que ele é pastor há bastante tempo já. E a primeira vez que ele pregou na igreja dele, sem terno, uma igreja tradicional, ele desceu do púlpito, e aquela frase ficou marcada nele, ele desceu do púlpito e falaram assim: já não se fazem mais pastores como antigamente. Ele estava sem terno. Diz que aquilo na hora mexeu com ele, mas depois ele pensou assim: ainda bem que não se fazem mais pastores como antigamente, porque não se fazem mais pastores para antigamente. Então, assim, o pastor de antigamente... ele foi para aquele momento, e se ele não entender o contexto em que ele está inserido hoje, isso serve para tudo. Você está falando para o músico, para a vida. Né? Se nós não entendermos o tempo em que vivemos, nós temos uma grande tendência de falar para ninguém, de se comunicar com ninguém. E aí, entrando um pouco no que a gente estava falando de linguagem, de ser estruturado como linguagem, se eu não falo o que vai se estruturar na sua mente, é como se eu estivesse falando uma língua que você não entende. Eu posso usar argumentos aqui, né, de maneira que para mim faça sentido, mas se não fizer sentido para você, eu vou falar com ninguém. Então, por quê? Porque você tem um inconsciente que se estrutura como uma linguagem, e imagina uma ponte sendo criada para você criar um raciocínio na mente do outro. De repente você faz um vão naquela ponte, o que acontece? Ela não anda. Então, acontece muito isso, você vai concordar comigo, pelo menos quando eu estou lendo algum livro, eu gosto de livros meio filosóficos e tal, chega num momento que ele fala algo durante um raciocínio que tem palavras que eu não entendo, ou algum trecho que eu não entendi. Se você decide continuar, vai abrir um gap ali, vai abrir um vão. Sim. E você não vai entender o raciocínio todo, porque faltou aquele trecho que é aquele trecho da ponte que te faz continuar andando. Maravilha você ter entrado nesse assunto, porque nós como músicos, eu falo como músico cristão e como músico que tem uma missão. Legal. Eu acredito bastante que eu estou aqui considerando e ponderando essa questão de diferença. A gente sempre vai estar no meio de uma galera de vanguarda e uma galera conservadora. Sim. Né? E sempre a gente tem que ter esse sentimento de empatia. Sim. Até. Né? E entender que não é fácil você mudar uma coisa e talvez nem precise. Sim. Desde que haja essa compreensão, esse diálogo. Mas enquanto músico, por exemplo, vamos lá, né? Se a gente for falar, qual que é a função da música para nós cristãos? E como eu vejo isso? Eu vejo não apenas como uma questão estética, e talvez seja um segundo objetivo, mas é uma comunicação, é uma forma de comunicar. Exato. Né? Então, eu não sei se você já viu são 4 elementos que você precisa para fixar uma informação: ressonância emocional, repetição, novidade e contexto. Então, tipo assim, se eu for trazer para você... vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Quais são os livros que a galera mais... Você como pastor, que a galera mais reclama para ler? Livros bíblicos? Assim, nossa, eu não entendo nada, isso aqui eu não... Vai lá, vamos fazer um exercício. Principalmente Antigo Testamento. Sim. No Novo Testamento é o Apocalipse. Certo, mas no Antigo tem um livro que é um livro de censo, assim, um livro de números, assim, um livro que é uma leitura... Nossa, tem que pensar muito para ler. Levíticos, por exemplo, que são leis e estabelecimento de leis e de regras e de normas. Deuteronômio, mas mais Levíticos e Números, né? São os livros mais complexos. Agora, qual que é um livro legal, assim, que a galera sempre fala, estatisticamente, o pessoal fala, isso aqui é gostoso de ler, fala pra mim. Provérbios, Salmos.
E Novo Testamento, evangelhos, né? Os evangelhos são histórias. Os provérbios são mini histórias. E os salmos são histórias cantadas. Ou seja, a história é uma forma de arte também. Você consegue entender Sim. agora? Já pensou se Jesus ele viesse falar aqui acerca do plano de salvação para uma galera que não entendia nada na época, que era tudo novidade? Era a mesma coisa falar de tocar de ouvido hoje. De uma forma que não fosse fácil. Então o que eu vou fazer? Em vez de eu falar que se Jesus vai voltar um dia e a pessoa que não aceitar vai para o inferno. Não, então, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. Tinham 10 virgens, aí começa a história da época, você entendeu? Então, é uma forma de arte. Quando você fala os provérbios, é tudo bonito, né? O cara que faz isso e aquilo, o cara que não faz isso e aquilo, que aí também gera esse lance de listas. Listas é uma coisa muito importante também no aprendizado. Uma lista. Poxa, como que eu vou fazer para tomar essa decisão de comprar um carro em 2026? Uma lista, prós e contras. Certo? Beleza, por que eu tô falando isso? Porque é uma forma de te ensinar algo pela emoção. Você quer ler a história, você quer entender o começo, o que vai acontecer com o filho pródigo. Você entendeu? E a música é uma forma de despertar a emoção nas pessoas. E a emoção, ela é uma porta de entrada muito importante entre o límbico e entre o racional. Não é, assim, a maioria das pessoas fazem tudo pela emoção. Ninguém compra um carro porque ele é turbo aspirado e tem um motor 1.6. Não, compra um carro porque vai colocar a família e vai para a praia viajar. Então, as pessoas já sabem e vendem isso. Ou seja, a música é uma forma de proporcionar contato para pessoas que talvez uma palavra, ou talvez uma mensagem, ou talvez um homem de terno não conseguiria fazer. Temos um ponto em comum? Muito. Maravilha. Então, isso não é fácil. Isso se torna uma responsabilidade muito grande para quando o músico entende isso como um chamado. Se o músico entende isso como isso aqui é um instrumento de evangelismo, é um instrumento de pregar, é um instrumento de falar de Deus, isso aumenta a nossa responsabilidade de um tamanho muito grande. Por quê? Aí eu começo a pensar o seguinte: para que eu vou estudar para tocar bem? É para me aparecer? O que você acha? Você acha que eu toco para me aparecer ou não? Não. Eu toco para me aparecer. Eu preciso confessar publicamente aqui. Aí volto pro Lacan lá. Tocar para aparecer, Tá. Há uma construção na sua mente do que você queria dizer com isso e uma outra na minha do que eu entendi. Vamos que você queria contextualizar, perguntar. porque todo mundo acha que o músico ele toca para se aparecer. E sim, porque se a gente aparece para uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, e você aparece para ela naquele momento que ela está precisando de uma experiência com Deus, e você fornece aquela experiência, muitas vezes ela vai vir por você, para você, e chegar até você porque vai te ver tocando algo muito bonito. Algo legal, algo executado com performance, com cuidado, com destaque. Ela vai olhar aquilo e vai falar: o que está acontecendo? O que esse cara tem de diferente? E aí é onde eu jogo tudo fora que eu falei para você agora de científico e coloco a presença de Deus. Deus usando a minha vida através daquilo. Isso pode ser na igreja, no altar, pode ser na rua, pode ser num vídeo do YouTube, pode ser até tocando em qualquer lugar que você tiver. Legal. Conforme você ia falando, né, eu fui pensando em N coisas. Né? E uma coisa muito interessante, tem um livro que tem esse... Eu não sei se foi um livro que eu li, ou se falava no livro, se era o título do livro, não lembro. Que dizia assim: Deus nos deu histórias. Muita gente olha para a Bíblia, assim nós falamos, e não que seja de tudo errado, mas assim, a Bíblia é nosso manual, nossa regra. Quando nós fazemos isso, para mim, nós diminuímos a Bíblia. Ela não é um manual ou uma regra. Deus nos deu histórias. E Deus entrou na história. E se tornou história. Dessa forma, 70% da Bíblia é história. 70%. É história. História é o quê? História é literatura. É uma arte. História é arte. Sim. História é literatura. Né, literária, é uma obra literária. A Bíblia é uma obra literária. Muita gente desconsidera isso quando vai ler a Bíblia e acha que é um manual. E aí lê a Bíblia tudo errado. Muita gente lê a Bíblia tudo errado porque ela acha que é um manual. Vou pegar um exemplo aqui. Um salmo. Como flechas na aljava do guerreiro, assim são os filhos. Né? Aí a pessoa pensa assim: eu preciso ter muito filho, que um guerreiro precisa ter muita flecha. Então a Bíblia está mandando, é um mandamento, é uma poesia hebraica.
Instrui a criança, provérbio, instrui a criança no caminho que deve andar para que quando crescer não se desvie. Quantas crianças foram instruídas e se desviaram? Muitas. Mas aí é que tá. Vamos abrir um parênteses só nesse pedacinho aqui. A gente falou no começo de neuroplasticidade. Você vê que esse caminho em que deve andar, ele é muito mais completo do que apenas levar para a igreja. Sim. Porque é ali na primeira infância onde é formado todas as... Né? Você entende mais do que eu sobre isso, inclusive. Fecha parênteses. Né? Não sei. Mas é isso mesmo. Então, o que eu veja, Deus nos deu histórias. Jesus poderia, quando alguém perguntasse algo, ele poderia responder, é assim, é assado, é daquele jeito ou desse. Mas quando alguém perguntava algo para Jesus, ele dizia assim, senta que eu vou te contar uma história. No domingo agora eu preguei numa igreja e eu falo que eu gosto mais dos contextos das parábolas do que das próprias parábolas. Porque se nós não entendermos o contexto, a gente nunca vai entender a parábola. Certo. O contexto é fundamental. Então, por exemplo, na parábola que eu falei sobre no domingo passado agora, foi a parábola do bom samaritano. E qual é o contexto da parábola do bom samaritano? Por que ela foi contada? Chega um mestre da lei querendo pegar Jesus. Não é alguém querendo aprender, alguém que gosta, um discípulo. Ele queria pegar Jesus. Tá parecendo nos dias de hoje, o Instagram hoje. Quase não acontece isso. Ainda bem que ficou lá atrás. Ele queria pegar Jesus na curva. Não é como costumamos dizer. Ele queria pegar na curva. Ele fala, viu? O que é o grande mandamento? Para herdar a vida eterna, o que eu faço? Jesus, sabendo que ele é um mestre da lei, ele devolve a pergunta, como ele sempre faz. O que você acha que a lei diz sobre isso? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento e a próxima como a ti mesmo. O mestre da lei responde. Jesus fala assim, é isso. Você respondeu bem, faça isso e viverá. E ele fala, puxa vida, me pegou. Mas, querendo justificar-se, quem é o meu próximo? Aí Jesus diz assim, quer saber quem é o seu próximo? Vou te contar uma história. Olha, um homem legal. descia de Jerusalém para Jericó, tal, e aí vai contando. Ele conta a história do bom samaritano para responder a essa pergunta. É igual a parábola dos trabalhadores da vinha. Pedro e João, aquele pessoal discutindo lá. Viu? Quem vai ser o maior? Eu posso me sentar do seu lado? Quem é maior no reino de Deus? Maior é aquele que larga tudo para me servir, Jesus fala. Aí Pedro fala assim, eu larguei tudo para te servir, e aí? Para te servir, e aí? Aí Jesus fala assim, deixa eu te contar uma história. Um homem tinha uma vinha, passou às 5 da manhã, passou às 6, passou às 9, ao meio-dia, às 5. Aí no final ele termina dizendo assim, os últimos serão tratados como os primeiros. Porque Pedro dizia, lá no começo, um capítulo antes, eu deixei tudo para te servir. Quer dizer, eu vim primeiro. Quando eu ouvi o chamado, eu fui. E agora? E aí Jesus termina 2 capítulos depois, praticamente, dizendo assim, tá bom, você veio. Só que você que veio lá no começo e quem está chegando agora vai ser tratado igual. Então, é para responder uma pergunta. Então, a parábola é uma arte. Deus... Agora, onde eu quero chegar? Deus nos conta histórias. Jesus é Deus. Então, para ele nos explicar algo, ele usa arte. Ele usa beleza. Ele se preocupa com uma narrativa. Há uma preocupação narrativa. E como nós lemos em português, mas é escrito em grego, né, o Novo Testamento e o Antigo Testamento em hebraico, há toda uma preocupação com a estética da escrita. Que para nós hoje não fica tão estético, porque há uma tradução para a nossa língua, mas nas línguas originais há toda uma preocupação estética com a escrita. Então veja assim, só voltando nisso aí para a gente parar esse momento aqui, né? Deus se preocupa com beleza. Deus se preocupa com estética. Ele é um ser que se preocupa com, né, a narrativa, com em como as coisas se desenvolvem, se desenrolam. E por que não na música? Aí a gente entra, aí te faço a pergunta, né, e devolvo para você. Por que há tanta baixa qualidade? E há, num contexto geral, por que há baixa qualidade dentro de músicos na igreja? Sendo que o Deus que nós servimos é um Deus que se preocupa com a beleza. Deixa eu te contar uma história. Vai lá. Sabe, uma coisa que é bem legal a gente trazer sobre isso é que essa pergunta ela é carregada de significados e de interpretações. Mas se a gente for pegar ali uma resposta mais pronta que a galera daria, é que assim, Deus ele sonda o meu coração. Então eu estou fazendo o meu melhor para ele.
É o que você acabou de falar, assim. Quem que é o primeiro e quem que é o último? Cara, eu não quero saber. Eu tô fazendo o meu melhor. Esse é o meu melhor. Entendeu? E o que eu vejo é que talvez o parâmetro de melhor precise ser reavaliado. Né? E isso não é numa forma assim, julgando, mas trazendo realmente contexto. Lembra que eu acabei de falar? Antes de eu dar a resposta de porquê, mas assim, falando de mim, o que me motivou a ser o músico que eu sou hoje? Foi realmente lá no começo eu falar, cara, é um chamado. O meu chamado é para ajudar pessoas a tocarem melhor e para oferecer o meu melhor para Deus. Na época eu não tinha uma noção de hoje eu ter essa segurança de falar assim, eu toco, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que elas vejam cada nota, eu não posso errar. Mas a mensagem que está por trás disso, ela tem que ser uma mensagem de Deus. Eu tenho que ser um porta-voz, entendeu? Então, quando eu comecei a encarar isso como uma responsabilidade, mesmo sendo algo espiritual, né? Porque também existe um recorte da Bíblia que as coisas espirituais são para os espirituais. Se a gente for pegar por essa abordagem, por mais simplória que seja, beleza, então o que eu estou fazendo é espiritual. Quando eu sento para estudar meu instrumento, é espiritual. Sim. Né? A minha oferta, a minha conduta, a minha rotina de vida, ela é espiritual, porque tudo é para louvar o nome do Senhor. Então, às vezes a gente olha muito assim um pequeno recorte, igual você mesmo falou, né? Aquele bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí a pessoa fala, não posso me assentar na roda dos escarnecedores, porque senão... Não, vamos fazer o contrário. Vamos ler esse versículo de uma outra forma, esse capítulo. E se eu tiver o prazer na lei do Senhor? E se eu deter, né, a sua lei de dia e de noite e meditar sobre ela? Eu vou ser como isso. E de quebra, eu não vou querer contato com roda dos escarnecedores e nem querer fazer as coisas. Então, às vezes, a gente olha muito para essas coisas assim. Eu tenho a obrigação de tocar, porque senão o líder vai me limar lá do louvor, porque senão eles vão olhar de cara feia para mim. Aí você troca a missão por um ego. Porque aí entra aquela questão que o ser humano ele quer pertencer. Existem os vieses cognitivos que eu não quero entrar aqui agora, mas existe essa questão também, cara, se eu não tiver... o que ela tem que eu não tenho, né? Essa síndrome, né? As pessoas têm isso, mas, cara, pensa diferente. Fala assim, cara, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, onde as pessoas me olham. Eu tenho mais de 18 mil alunos, eu e a professora Mari, em um dos canais. Legal. A gente tem 500 mil de seguidores, somando todas as redes, já passa de 600, 700 mil seguidores. Legal. Não são apenas seguidores, são pessoas que olham pra gente e precisam se espelhar na gente. Então eu não tenho direito de tocar errado. E não é por questão profissional, não é. Até o profissional, cara. Uma vez eu fui tocar num lugar, fui tocar num bar. E a gente tocou jazz lá e foi legal, improvisei, eu me lavei a alma, fiz o som, foi muito gostoso, tava preso, tudo que o worship não deixa você soltar, eu soltei lá e foi pá. Aí a hora que a gente foi sentar, o cara falou, eu acho que vocês crentes, vocês têm um conflito filosófico e tal. Eu falei, por quê? Porque vocês tocam e acaba sendo para vocês falam que é para Deus, mas é para vocês e tal. E eu ali falando justamente o que puxou esse assunto é que eu tava falando da minha realidade, da minha vida com Deus, do testemunho, da minha rotina e tal. Eu falei, Mas como que você acha isso? A hora que eu tava tocando ali, eu tava improvisando, tocando lá o Stella by Starlight, mas eu tava, tipo assim, era tudo assim pra Deus. Porque a minha essência já é isso, não é a música que eu toco, é mais do que isso. Mas eu percebi que lá na hora você tava tocando e eu curti você, eu achei o teu som. Por mais que a tua cabeça fosse pra louvar a Deus, eu tava olhando pra você. Eu falei, você percebeu que foi por causa daquilo lá que faz 10 minutos que eu tô sentado aqui e eu tô falando de Deus pra vocês? Você entendeu? Então a gente olha muito, cara, o recorte. Tem muitas pessoas que chegaram assim, eu fui tocar um grupo de samba rock, na van, fui enchendo a cabeça do cara, falando, você tá desviado, cara, poxa, é isso que Deus tem pra você, é só isso, você conhece o verdadeiro evangelho e tal. Na outra vez que eu fui tocar, o cara falou, cara, minha mulher tá lá falando, a gente pensou sobre isso, a gente vai voltar pra igreja e tal. Pessoas que chamaram pra trocar ideia, falaram, cara, por causa da tua conduta, eu e minha família inteira fomos pra igreja, a gente aceitou Jesus, estamos lendo a Bíblia, estamos fazendo... Cara, isso é o que importa. Eu penso assim, eu estava vendo esses dias uma entrevista da Adélia Prado, né, que é uma poetisa que ainda é viva, né, está com uma idade avançada, mas ainda é viva. E eu gosto muito dela. E ela conversando, e ela dizia assim, o artista, ele sempre busca o melhor.
Ela disse, o músico, se eu fosse musicista, né? Eu estaria buscando os melhores acordes. Se eu fosse pintora, eu estava buscando os melhores tons. Mas eu sou poetisa, eu sou poeta. Eu busco as melhores palavras, né? E às vezes eu penso, como pregador que eu sou hoje, né? Assim, eu falei assim, poxa, a minha pregação, ela não pode ser somente transmissão de informação. Porque eu sirvo um Deus de beleza. Uhum. Eu sirvo um Deus que gosta da estética, que gosta da beleza. Então, eu preciso escolher as melhores palavras para falar com Deus. Para falar sobre Deus. Sim. Então, eu tento enxergar que Deus gosta de beleza e eu preciso entregar para Ele tudo isso, né? Então, assim, se nós não considerarmos que tudo que nós fazemos é espiritual, a gente vive num mundo dicotômico, onde a espiritualidade se reduz ao domingo, ao culto, e o resto da minha vida é o quê, então? Se eu faço para Deus, só pegar a partir daí, se eu faço para Deus no domingo à noite, na igreja, no domingo de manhã à noite, pro resto da semana eu faço para quem? Não é? Então, se o meu estudar música, se o meu estudar o que for, já não for um estudar pensando nessa adoração de vida, para quem que eu faço? Então, aí eu penso, eu como pregador, eu quero ser visto também. Eu quero chamar a atenção das pessoas como pregador. Mas por quê? Porque eu porto uma mensagem que eu quero que elas queiram ouvir. Uhum. Então, a qualidade do que eu transmito, para mim, é importante. Não é só o conteúdo, mas a qualidade da minha transmissão. Muito bem. Aí você entrou num ponto muito legal no que diz respeito à excelência, né? Uhum. Então, vamos lá. Agora resta pra gente aquelas pessoas que realmente colocam desculpas sobre não ter tempo de fazer o melhor, né? Primeiro a gente precisa colocar assim, setarem o que é melhor. Porque o nosso parâmetro de melhor, as pessoas acabam colocando assim, o que é melhor? É tocar igual o João Alexandre. Não. Seria legal. Seria legal, mas não é. O melhor não é isso. O melhor é você ser útil naquele momento da melhor forma possível. Então, por exemplo, vai tocar um louvor, a música é muito complicada, desce uma música difícil para um nível onde todo mundo consiga tocar e entregar o melhor ali, né? Agora, esse melhor ele não precisa ser estático, você ficar 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Porque, cara, isso na verdade é tipo um relacionamento, só que dessa vez nós estamos falando de um relacionamento com Deus. Mas tenta manter um relacionamento familiar do mesmo dia, do mesmo jeito do dia em que você casou. E não ter uma crescente, e não ter um aprendizado, e não ter uma quebra de expectativa, de não ter algo novo. Você vai demonstrar, mesmo parado ali numa linha reta, você vai mostrar desinteresse. Legal. Então tem muitas pessoas que simplesmente fazem o papel de marido, de provedor. Mas é pouco, né? Mas assim, concluindo, qual que é o parâmetro de bom? É aquilo que você vai fazer de melhor para aquele momento. Então, se a igreja for worship, você vai tocar o melhor worship. Se a igreja for um pouco mais 2000, década de 90, aquele vai ser o seu melhor. Aí, passando disso. Mas eu não tenho materiais. Isso é desculpa, porque hoje a gente vive numa época em que você tem material de quase tudo. Mas eu não tenho tempo. Isso também é desculpa. Então, assim, aí você só tem que entender que você não está dando desculpa para um líder ou para mim. Ah, mas para você é fácil. Você tem 50, 60, 70 mil reais de teclados lá. Não tem problema. Eu só tenho isso hoje porque um dia eu não tinha teclado, eu precisava ir na igreja estudar. Você entendeu? Então, eu acho que para os nossos padrões, assim, o ser humano, no modo geral, ele tende a tipo assim, mas você pecou. Não, mas foi ela que me ofereceu a maçã. Não, mas foi a cobra. Isso é uma coisa inerente ao ser humano. A gente precisa romper com esse sentimento de dar desculpas. Isso parece ser meio coach, né? Mas a gente sabe que é isso que funciona. É quando você realmente, de uma certa forma, assim, meio que parafraseando assim, mas é você renunciar o eu. É você renunciar, tomar a cruz e seguir. Quando a gente fala em negue-se a si mesmo, de uma certa forma, fazendo uma analogia, é você negar o teu cansaço, a tua desculpa, a tua má vontade para se mover, porque o reino de Deus ele está em movimento. Senão ele falava, negue sua cruz e vem aqui comigo e fica aqui parado. Não, siga-me, se mova,
faça alguma coisa. Então, esse lance, quando as pessoas vêm, algumas pessoas têm coragem de falar, mas eu tenho TDAH. Eu tive TDAH. Os 40 anos da minha vida que eu me desenvolvi foi com TDAH. Eu fui descobrir depois dos 40 anos. Mas eu não tenho teclado. Eu também não tinha. O que você comentar aqui nos comentários, eu vou ter uma resposta de motivação para te dar, para você enfrentar isso de verdade e começar a fazer algo que não é sobre mim, não é para me agradar, não é para agradar seu líder. É algo que você precisa encarar como um chamado. Deus, ele precisa de mim, de você, do pastor aqui, para que as pessoas que não conhecem ainda, conheçam e comece a segui-lo. E você ser uma pessoa, olha que privilégio, você ser a pessoa que causou isso. Olha, eu vim a Cristo porque eu vi você tocando. Eu estava numa situação ali que não estava muito legal, eu ouvi um louvor, ele de uma forma tão grande, Deus te usou para tocar e ele falou comigo e tal. Porque nessa hora, a gente tem que entender o poder de Deus. E não o contrário. Porque você sabia que tem gente que desmerece o poder de Deus assim, gratuitamente? Sabe onde? 1 Samuel, que fala lá sobre o espírito mal, da parte de... Não, porque quando Davi tocava, ele tocava. Ali era o mínimo que ele fazia. Mas se você ler alguns versículos antes, você vai ver quem que era Davi, para que na hora que ele fizesse aquilo, houvesse o mover de Deus ali. Concorda com isso? Sim. Então, tipo assim, é isso, sabe? Assim, na hora que a gente mais precisa valorizar a grandeza de Deus e reconhecer isso, a gente faz o contrário. Você toca há quantos anos? Você começou a mexer com música? Tem uns 30 anos já. 30 anos. Uhum. Quando alguém te pergunta assim, ô Kleber, quanto tempo você demora para tirar essa música aqui? A resposta mais sensata seria assim, 30 anos. Hoje você vai pegar isso e vai tirar, vai cifrar ali, sei lá. Na hora. Na hora. É. Só que por que você cifra na hora? Porque você faz isso há 30 anos. Uhum. Você estuda há 30 anos. É como alguém pergunta às vezes assim para mim, né? Quanto tempo você leva para preparar um sermão? Eu sou o pastor há, sei lá, primeira vez fui ordenado com 24 anos, então tem uns 15 anos. Certo. Que eu fui ordenado da primeira vez. Que eu fui mais de uma. Então, assim, eu prego praticamente semanalmente há 15 anos. Já preguei quase todos os livros da Bíblia, assim, né? Então, quando eu vou preparar um sermão, eu não posso considerar que eu estou preparando aquele sermão nas horas que eu gasto sentado escrevendo o meu esboço. Uhum. Porque aquela passagem que eu vou pregar, possivelmente eu já estudei ela inúmeras vezes antes. Eu já ouvi sermões, eu já li livros sobre ela ao longo dos anos. Então, quando eu sentar para preparar o meu sermão, eu vou sentar para preparar o sermão com 20 e poucos anos de cristão, que eu sou, né? E 15 anos de ministério pastoral, praticamente. Então, eu sento com isso para preparar o sermão. Aí, porque se você pedir para mim agora, isso não é um tipo de arrogância. Assim, olha, prepare um sermão na parábola X. Uhum. Eu sento ali, estruturo um sermão, um esboço. Em 20, 30 minutos, eu estruturo um esboço, uma pregação pronta para aquele texto. Certo. Nossa, mas é desleixo? Não. É porque eu estou estudando isso aqui há 20 anos. E volta a falar o que você disse. É porque a espiritualidade não está só naquele momento que você para fazer. É uma coisa que já está acontecendo, deve estar acontecendo. No dia a dia. Você entendeu? Então, olha que profundo isso, né? Então, assim, se você falar para mim, tira uma música aí. Tiro. Se eu for tocar 8 horas hoje, você me der 17 músicas agora, eu tiro. Já fiz isso muitas vezes, você entendeu? Mas assim, eu acho que isso é uma habilidade. A gente precisa também entender que não é todo mundo que vai fazer isso e não precisa fazer, porque existem meios, né? Então, por exemplo, uma vez uma pessoa falou assim, eu fui dar um workshop, a pessoa foi dar um workshop numa igreja presbiteriana. Não, porque acontece da pessoa chegar e não avisar a música e pedir em cima da hora. Aí o pessoal deu uma cutucada nas costas dela. Mari, aqui não é assim. Aqui é tudo preparado já no começo do ano.
a liturgia, tal. A Mari, minha sócia. E ela contando pra gente. Falou, eu dei um fora porque eu não sabia que presbiteriano é assim e tal. Aí outra pessoa que tava ali, ela tava dando a palestra, e outra pessoa, nossa, mas como é que fica o mover do Espírito Santo nessa hora? E se a pessoa quiser puxar o negócio? Eu falei, não, filho, o Espírito Santo já tá se movendo desde o começo do ano, na hora que eles prepararam o culto. Então não tem nada a ver isso que você tá falando. Agora, eu sou mais a favor da organização. Porque Deus, ele explica, assim, ó, você pode ver, a Bíblia é linda, né? Ele fala, ó, vai ser assim, a taça é desse jeito, você vai entrar assim, vai sair assim, vai estar tudo organizado, tal, né? Nessa hora, existe até um manual de conduta assim, né? Que a gente tem, né? O contrário do que você disse, mas também existe. Ah, você está em dúvida do que fazer? Beleza, abre lá. Há manuais na Bíblia. Sim. Ela não pode ser resumida a isso. É, óbvio. Então, ponto. Aqui, chegamos num ponto. Beleza, mas eu sou muito mais a favor dessa organização, porque Deus, ele não é um Deus de confusão. É o que a própria Bíblia diz. Agora, por exemplo, Júnior, eu sou um músico que eu estou começando agora, eu ainda não tenho essa mentalidade, porque eu acredito mais em mentalidade do que realmente em oportunidade hoje. A gente tem a internet, a inteligência artificial, então eu acredito em mentalidade. A pessoa ainda não tem mentalidade, ele está naquela mentalidade de que a pessoa nasce com dom, ela não conheceu o Kleber ainda para chegar e puxar a orelha dela, então tá lá. Eu não consigo, não sei o quê. Você sabe disso, mas você na hora fala assim, o Espírito Santo me tocou aqui, cara, eu sou incrédulo, eu não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito. Porque você pode muito bem organizar o seu repertório antes, uma missa é assim. Não sei se você sabe que... Assim, eu não quero entrar agora em questões de preferências, em questões de religião, mas eu quero trazer aqui uma coisa. Por exemplo, você sabia que na missa, se você for cantar o aleluia, você tem que cantar o aleluia? Você não pode mudar a letra da música. Se você for cantar uma música lá do santo, a música do sacrifício, porque a missa, na verdade, são os momentos do sacrifício de Cristo. Então, desde a entrada do padre... Eu estou entrando um pouco na questão de funcionamento tal, litúrgico, para a gente entender. Mas, por exemplo, cara, se eu tocar uma outra música, eles vão voltar e cantar a música que está no folheto. Porque existe um contexto. Eu não sei se você sabe, mas a católica lê a Bíblia a cada 3 anos, lê a Bíblia inteira. Porque eles têm o ano A, B, C, né? Assim e tal. Enfim, então tudo é estruturado, tudo é organizado. Aí, tipo assim, não, mas Deus não dá. A Bíblia fala que onde há 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali estarei presente. Então, eu acho que esse negócio do espontâneo... Não quero entrar nisso, tá? Porque eu sei que eu respeito as pessoas que acreditam. Sim. É o que eu disse. O que eu trago aqui é um pensamento de reflexão. E eu não estou falando para você que você deve fazer assim. Mas eu acredito que Deus não vai deixar de agir se eu falar assim, semana que vem, Júnior, você vai tocar essa música aqui. Prepara ela para mim. Você sabe que uma vez, tem um pregador que eu gosto muito. Que eu admiro muito a homilética dele, a estrutura de sermão dele. Emílio Garófalo. E ele é um pregador que o meu assistente, né, conhece bem também. Ele prega a Bíblia toda, né, verso a verso. Eu já fiz isso, não a Bíblia toda, mas já fiz isso com vários livros, né? Hoje eu prego mais de outra maneira. Mas ele pegava um livro e ia do começo ao fim. E ele fez isso com vários livros, Gênesis, Êxodo, vários. Ele está perto de terminar, acho que a Bíblia toda, assim, verso a verso. Que legal. E eu lembro que eu acompanhei vários sermões deles, e um deles foi de Êxodo. E ele leu o primeiro sermão quando Deus pede para construir o templo. E aí é uma leitura exaustiva, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Tudo lá. Eu quero... E arte. Tem muita arte no tabernáculo. Tem arte abstrata, inclusive. Há romãs de cor que não existe romã. Tem coisas lá que ele pediu para ter que não existiam. Arte abstrata. Ele falou assim, olha, eu quero um negócio diferente aqui. Eu quero um elefante cor-de-rosa aqui no negócio, né? Palavra minha aqui, mas eu quero algo que não existe, porque ele queria uma arte mesmo. Aí, ok, ele pregou sobre isso aí, caminhou o sermão, né? Sermões, né? Vários deles. Chegou lá num outro ponto onde repete exatamente tudo. Toda a instrução do tabernáculo. E aí ele pregou de novo. E eu ouvi e falei assim, o que esse cara vai tirar daí? O que ele vai pregar com esse negócio? Eu gosto de ouvir, assim, aprender. Ele é um cara que eu já tive a oportunidade de sentar com ele, a gente conversar. O que ele vai tirar desse sermão? O que ele vai pregar com a descrição, ainda mais a repetição da descrição da construção do tabernáculo? E ele pregou. Em suma, você vê que me marcou isso, que eu lembro até hoje, faz anos já. Ele falou assim, o povo de Deus erra pelo caminho. Mas esse texto aqui para nos mostrar que eles fizeram exatamente tudo e como Deus pediu que eles fizessem. Cada detalhe,
cada passo, cada momento. O povo de Deus também acerta. Erra, mas acerta. E eles fizeram detalhe por detalhe de tudo que Deus organizou. Eu dou uma planta para vocês. E eles fizeram conforme a planta. Tudo organizado no lugar, da forma correta, na estrutura certa. Então a repetição não é só para repetir, é para dizer assim, e eles fizeram tudo que Deus pediu. E você lembra que eu falei no começo da conversa dos 4 caminhos que a gente tem para aprender algo, né? Uhum. Um deles é a repetição, né? Mas assim, olha que brilhante isso. Mas de verdade, existe todo um aspecto cultural que a gente tem que considerar. Existe a questão doutrinária da igreja, que eu também não preciso entrar nisso. Sim. Mas se todo mundo conversar e se organizar, dá para que essas coisas sejam feitas. E Deus, ora antes. Deus, eu vou levantar, que é o mínimo, né? Deus, o repertório do sábado. Tá, porque eu já vou passar a lista aqui. Sim. O senhor pode passar na frente, na lista aí? Porque eu não vou esperar chegar no culto, porque eu sei que o Júnior não sabe tocar o arranjo da Vigília dos Azafes, da música tal. Você entendeu? Aí pronto. Uma vez eu ouvi um pregador falando... Um pregador não. Um crente de uma outra igreja, que eles se orgulham de falar assim, não, na nossa igreja ninguém estuda nada, lá é tudo fresquinho, o Espírito Santo fala na hora. Essa é um dos orgulhos, né? Ah, que legal. Aí eu penso, mas o Espírito Santo tem que agir naquela hora do púlpito, do pregador? Ele não pode agir durante a semana inteira enquanto o pregador prepara o sermão? Dentro de tudo que a gente está falando aqui, que a gente acredita que a Bíblia diz, não precisa. Ele não pode trabalhar todos os dias no pregador, no músico? Por que o músico tem que falar assim, não, eu vou tocar aqui agora, eu vou improvisar e vou fazer, não sou contra improviso, mas eu vou fazer aqui, vou chegar na hora, sem ensaio, e vou fazer porque é para Deus e Ele conhece meu coração. Mas Deus não pode te usar durante todo o processo de estudo e preparo? Ele já não está ali? Mas vamos trazer um negócio, vamos falar uma realidade? Isso aqui eu preciso defender um pouco, tá? Uhum. Uma coisa é ou uma pessoa improvisando, outra coisa sou eu improvisando, né? Se eu for improvisar... Primeira coisa, eu estou num nível hoje de maturidade musical que se eu não der conta, eu não vou fazer. Mas se eu assumir que eu vou tocar de improviso, você nunca vai falar que foi improvisado. Certo? Então, a gente tem o preparo individual. Eu me preparei e me preparo. Hoje eu já tive minha rotina de estudos lá. De manter a mão no piano e tal, para isso. Se você falar assim, vamos tocar aqui agora de improviso? Eu vou tocar. Eu faço o meu trabalho, parte do meu trabalho é feito de improviso. Eu estudei uma vida inteira para tocar na hora. Aí entra a questão de você tocar na igreja. Quando chega lá no grupo de louvor, não é todo mundo que tem a mesma realidade. Sim. Então eu tive que, por exemplo, eu posso colocar aqui agora um ar de arrogância no primeiro momento, mas não, foi um aprendizado que Deus, né, falou muito comigo assim, sobre a necessidade de ensaiar. Então eu tipo, não, beleza, então peraí. Então, já que o outro está ensaiando também, eu tenho que ir lá, tenho que contribuir, porque afinal das contas a obra do Senhor, o que vai acontecer à noite, entendeu? Então, antigamente eu ia brabo, cara, eu falei, não preciso, tal. É claro que eu chego lá e falo, o que eu posso fazer por você para que você também atinja esse nível de excelência? Mas a gente tem que entender essa variável. Por exemplo, na igreja a gente tem pessoas que contribuem com 90% e pessoas que contribuem com 2%. A gente tem lá o vocal, a pessoa que abre o vocal, e tem aquele que pega carona no que abriu o contralto, que depende do kitzinho. Você entendeu? Então a gente tem que entender isso também. O que não pode é em nenhum momento a gente colocar uma situação de comodismo, de falar, tá bom assim, vai ser legal, vai acontecer. A gente sempre tem que convidar essas pessoas que estão num nível abaixo, e falo isso com toda segurança e com respeito, não fique aí embaixo, vamos subir. O que você precisa para isso? O que você tem que estudar? Sim. Então lá na igreja, o tempo que eu estava tocando e toda a experiência que eu tive e o que eu aprendi com grandes músicos também, foi isso. Legal. O que você precisa para sair daí? Então vamos fazer. Sim. Nós vamos caminhar para o final. Sim. Né? Tem um compromisso também daqui a pouco. Mas eu quero fazer agora, o pessoal faz nas entrevistas, né? Aquele jogo rápido, bate-bola, jogo rápido, algo assim. Perguntas diretas, respostas breves. Tá. Vamos pra tentar. gente chegar até o... A gente gosta de falar muito, cada uma delas eu sei que daria um podcast. Mas eu vou te fazer umas perguntas e você tenta responder breve. Tá. Vamos lá. Primeiro, música do mundo e música da igreja. Existe isso? Música do mundo e música da igreja. Cara, de toda a história musical, assim, a música ela fez assim, ó. Saía da igreja, entrava, profana, tal. Mas no final, eu sempre digo que a música é uma folha em branco. O que define a música como da igreja ou de fora é a intenção e a mensagem. Só.
Então, a forma que você cantar. Você pode cantar uma música sacra com um pensamento profano e vice-versa. Obviamente, você não vai pegar uma música que remeta a uma conotação sexual, essas coisas, e cantar achando que está fazendo para Deus. Então, seja seletivo, né? Seja também use a sabedoria para isso. Mas, no geral, não. Músico de igreja receber para tocar na igreja. Concordo. Tem que pagar bem. Não só para a igreja, porque eu já vou trazer isso em duplicidade. Pastor também tem que ganhar bem. O pastor que tiver oportunidade, né? Quem estiver ouvindo aqui, tem que pagar bem, porque pastor aguenta desaforo, e muito mais do que músico. Segura toda ali uma... Enfim, nós que temos uma visão de reverência, uma visão espiritual sobre os mandamentos, a gente sabe que o pastor realmente, quando ele se dedica, ele trabalha. Eu tô falando isso porque a maioria dos músicos vai falar, mas eu acho que o pastor, então, ele não tem que ganhar. Tem que ganhar. E o músico também, né? Mas eu, Kleber, particularmente, eu não aceito. Se um dia eu vier aqui na sua igreja tocar aqui, eu não vou aceitar a condição de ser um músico assalariado. Mas isso é uma questão minha. Eu consigo trabalhar e suprir a minha demanda financeira sem precisar disso. Mas tem pessoas que precisam, que dariam uma oferta de qualidade, um tempo melhor. Você entendeu? Então é uma resposta. Rola um grande depende aí. Mas no geral, sim. Acho que o músico que se dedica, ele merece. Sim. Invertendo a pergunta agora. Tá. Músico da igreja que trabalha fora da igreja recebendo como músico. Pode isso? Pode. Pode, porque é um trabalho normal. Uma vez uma pessoa chegou aí para mim e falou assim, você tem que sair disso, porque Deus tem um propósito para você. E aí eu descobri que o marido dela trabalhava na Ambev. Né? Então existem vários trabalhos que eles são seculares também, só que a música entra numa caixinha da romantização. Né? Entra naquela coisa do santo, entra naquela coisa do celestial, e música é só uma linguagem. O que vai definir ela como espiritual ou não é o que você realmente, a intenção que você vai dar e toda a sua vida que você vive em função daquilo. Eu tenho não é minha essa máxima, mas eu adoto ela, que parte dos problemas da igreja está em os nossos líderes, pastores, não conhecem de arte, de música, e os nossos músicos não conhecem de teologia. E aí você cria um conflito. Certo. Qual para você hoje é a maior dificuldade do músico da igreja com relação às lideranças de igreja? É aquilo que eu falei, é a discrepância de idade, que acredito, de ideologias, né? Porque a gente tem os dois extremos. Existem as pessoas que são taxativas, que são assim incisivas na opinião de que o músico não pode tocar, mas existem vários músicos também que não deram bons exemplos, porque assim como qualquer outra profissão, mas o músico ele é visto, o músico ele tem uma responsabilidade maior porque ele é visto, ele toca na emoção das pessoas direto. Então qualquer deslize que ele traz, né? Então criou-se um estereótipo, e isso não é só na igreja, também existe o aspecto cultural. O músico ele não é bem visto. O músico ele não é bem visto socialmente, não Ela é. fala, você só trabalha, você só toca, só é músico ou trabalha também? Exatamente, não é? Só que se você fala a carga tributária que foi paga esse ano por causa da nossa geração de serviço, o tanto de pessoas que, cara, graças a Deus eu consegui receber um aumento, comprei uma televisão, sabe, essas coisas que qualquer empresa faz. A gente não está ainda num lance de big player, assim, mas a gente tem um faturamento que muitas empresas que trabalham certinho gostariam de ter. Então, sim, nós contribuímos, tal, e isso através do quê? Do ensino da música. Então, existe na verdade, essa generalização, se eu pudesse colocar em uma palavra, generalização. Nem todo líder ele é tão fechado e nem todo músico é gente ruim. Existe um jeito, se todo mundo se organizar, dá certinho. Ô Kleber, que pergunta que eu não te fiz que eu deveria ter feito? Rapaz, eu não sei. Uma pergunta sobre futuro, será? Será? Porque antigamente eu tinha uma visão de futuro que eu sabia o que ia acontecer há 10 anos. Hoje eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 anos. Né? Porque a gente vive uma época de muitas mudanças em todos os aspectos. Então, essa pergunta eu devolvo ela em forma de um conselho, inclusive. Que nós estejamos triplamente, quadruplicamente antenados às coisas, porque uma inteligência artificial pode desenvolver algo que daqui a pouco você seja inútil, né? E isso influi também na forma como as mensagens, sejam elas boas ou ruins, elas são espalhadas. Enquanto a gente está aqui na igreja, talvez discutindo por pautas de um músico tocar ou não,
todo um sistema de mídias, de algoritmos, está fazendo com que mensagens muito mais maldosas e com resultados, impactos muito mais negativos na sociedade, na salvação, elas estão sendo entregues deliberadamente, sem qualquer regulamentação. Então, a gente tem que começar a olhar para o futuro de uma forma urgente. Então, tipo assim, como vai ser o futuro da igreja, como vai ser o futuro dos nossos filhos, como vai ser o futuro da música, e pedir muita sabedoria. Não esquecer que, apesar de toda a inteligência e tal, nós temos aquele que prometeu grandes coisas, prometeu a salvação, prometeu que, no mundo você terá aflição, mas não tema, porque eu já venci o mundo, entendeu? Então, assim, a minha expectativa sobre o futuro é essa. O que a gente pode olhar porque as coisas estão cada vez mais rápidas e mais incertas. Se você quiser que o Kleber volte, coloca aí nos comentários, eu quero. Porque você puxou um gancho aí, que não vai dar tempo da gente entrar hoje. Mas eu quero que a gente volte a conversar para falar sobre isso. IA e vida. IA e vida. Né? Mas, no nosso caso, a nossa conversa hoje, IA e música. Eu vi esses dias que no Spotify, entre os 10 mais, ficou um canal criado por IA. Totalmente. Voz, letra, música. Entre os 10 mais tocados cristãos, estava um 100% IA. Sim, sim. E aí você para ouvir, é muito bom. Assim, é agradável ao ouvido. Sim. Né? O conjunto da obra. O futuro. O futuro é muito incerto, né, com relação a isso. Não é? Eles pegaram uma música, modelaram uma música que eu fiz um arranjo só para finalizar, e a música do Medley do Eli Soares com o Thales, né? Então foi lá, viralizou, o Thales colocou no canal e tal. O próprio canal deu crédito ao 360, que é um projeto que eu tenho lá. Então você entrar nesse vídeo e olhar lá, tá? Crédito dos arranjos 360. Legal. Mas não tinha esse crédito ainda. E a galera começou, isso aí é arranjo do Kleber Gaudêncio, Aí uma pessoa foi lá e colocou, ou o Kleber Gaudêncio copiou a IA. Olha só. Você entendeu? Porque não tem mais diferença. Só que a IA começou esse ano, essa explosão e esse acesso, vamos dizer, né? Esse playground da IA que a gente chama, né? Porque a IA mesmo, o aprendizado de máquinas é uma coisa muito antiga. Agora jogou pra galera, certo? Só que o que acontece? Olha só o nível. Então, tipo assim, o Kleber não consegue fazer isso e a IA consegue. Sendo que a IA se inspirou no arranjo do Kleber. Incrível, né? Mas assim, isso, cara, traz uma visão assim de que pode ser que acabe, assim, pode ser que o universo artístico ele seja muito impactado, mas como pode outros, ser que de uma maneira cíclica, assim como a gente tem voltas, né, um ciclo, as pessoas se enjoem. Eu percebo já um movimento que as pessoas já estão cansando de texto de GPT, já estão cansando de notícias fake que o pessoal faz lá, e daqui a pouco vai voltar o orgânico de novo. Mas vai voltar o orgânico, vai ser exclusivo, vai ser escasso, vai ser caro e vai ser um negócio elite. Então eu acredito nesse movimento, mas vai demorar, a gente vai apanhar um pouco ainda. Porque é interessante essa dinâmica, né, da IA e tudo mais. Bom, a gente ouve, né, assim, as músicas criadas. Esses dias eu vi lá um rápido, assim, a Palavra Antiga, né, do Marcos Almeida lá, criaram um feat, né, Marcos Almeida e John Mayer, tocando. Aí fez um arranjo, estilo John Mayer, para uma música do Marcos Almeida do Palavra Antiga. Sim. Você fala, cara, é incrível esse negócio. Né? Porque nunca isso ia acontecer na realidade. É o famoso tirar o ovo do bolo. Quando eu comecei a tocar teclado, tinha que lançar. Tem como tirar o teclado da banda? Ele fala, não, isso é a mesma coisa que tirar o ovo do bolo. Hoje tem uma inteligência lá que separa a voz, separa o piano. Não, é absurdo. Entendeu? Kleber, como as pessoas te encontram nas redes? Bom, vamos lá. Tem Kleber Gaudêncio, que é o meu perfil pessoal. Tem o Músico de Ouvido, que é o perfil onde eu coloco dicas diárias, né, para você que se interessou pelo assunto de tocar e perdeu as esperanças, né? Mas dê um voto de confiança em você mesmo, porque eu já sei, já tenho convicção, já tenho resultados. Mas acredite em você mesmo, vai lá, segue, pega as dicas, tenta fazer, tem aulas, tem conteúdo gratuito, né? Temos também a Masterclass para você que é tecladista, quer tocar na igreja e quer começar. Tem muitas coisas lá também, dicas aplicáveis, tem o nosso treinamento, né? Então esses 3 canais aí, beleza? Show. Kleber Gaudêncio, Músico de Ouvido e Masterclass TAP. Kleber, obrigado. Eu que agradeço. Falta muito assunto para a gente discutir ainda, né? Conversar, mas no próximo. Coloca aí que eu quero que a gente acelera o homem, que a agenda dele que é muito difícil. Deus abençoe, Kleber. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Até a próxima, que vai ser rápido. Até a próxima. Vida longa esse projeto aqui, viu? Que tá muito bom. Amém. Até mais.